As parábolas de Jesus. Esta vai ser agora a temática que, para trazer Jesus ao século XXI, nós iremos abordar nestas nossas conversas Jesus século XXI. As parábolas são, segundo os mais entendidos e estudiosos destas coisas, por exemplo, Joaquim Jeremias, que é um famoso, conhecido e especialista em assuntos bíblicos, sobretudo do Novo Testamento e de Jerusalém e da Palestina nos tempos de Jesus, os tempos no século I. E segundo estes especialistas, Jesus terá nos Evangelhos sinóticos contado pelo menos 40 parábolas. As parábolas são pequenas histórias inventadas às vezes na ocasião por Jesus, e onde se nota de forma muito explícita, muito retinta, que Jesus é efetivamente, de sua estrutura básica, o camponês artesão, o camponês carpinteiro de Nazaré. O Evangelho de Marcos de cedo abre estes ensinamentos de Jesus em parábolas, e estes ensinamentos em parábolas andam todos, isto é, as parábolas andam todas em torno do reinado de Deus. É a forma que Jesus encontra mais adequada para falar, ele que é o grande profeta do reinado de Deus. É a forma que Jesus encontra para poder expor, desenvolver perante as multidões sobretudo como é o reinado de Deus na história. Um reinado que há de acontecer, que está a acontecer, e é para se desenvolver, continuar a desenvolver, enquanto durar a história. Portanto, não pensemos que reinado de Deus tem alguma coisa a ver com o pós-história. Tem tudo, para não dizer exclusivamente tudo, a ver com a história. É com a história que Deus Criador, Abá, Mãe de todos os povos, que é o Deus que se dá a conhecer, que se nos dá a conhecer em Jesus, e que Jesus apresenta, revela, que é toda a preocupação de Deus vivo, de Deus Criador, Abá de todos os povos, é com o aqui e agora dos mesmos povos. Jesus, assim como Deus Criador, não está preocupado com o após-história e com o após-morte, mas com o tempo presente, com a história dos seres humanos, dos povos. Este tempo em que nós nos encontramos neste planeta, é aqui que se tem de construir, edificar o reinado de Deus, em flagrante oposição aos reinos chamados reinos deste mundo, que bem sabemos, do contexto sociopolítico de Jesus, era o reino do judaísmo, que vem desde o rei David, Salomão, da corte e a dinastia de David Salomão, há cerca de 1000 anos antes de Jesus, e é o reino que nem se chama, já na altura já nem se chama reino, mas império, que é uma espécie de conjunto de reinos que o eram e que passaram a ser todos subjugados por um poder maior, que é o Império Romano. Pois a Palestina também está sob o jugo do Império Romano. É a forma, digamos, social, política que conhece no tempo de Jesus, o ano primeiro, o ano 28, o ano 30
da vida, do viver de Jesus, a Palestina é uma colónia do Império Romano. Portanto, quando Jesus começa a expor, a desenvolver como será, como é o reinado de Deus, está em flagrante oposição ao próprio Império Romano. Por isso as parábolas com as quais Jesus procura dizer, revelar como é o reinado de Deus, e reinado quer dizer o governo, portanto, a orientação, a coordenação do viver histórico do planeta, dos povos do planeta, o governo de Deus, portanto, de Deus Criador, está nos antípodas dos governos de então, portanto, dos reis e reinos de então, do imperador, do Império Romano, que ainda era pior que os pequenos reinos, e continua em flagrante oposição com os governos, isto é, com as políticas, com as economias, com os sistemas económicos e os sistemas políticos que ainda século XXI estão aí em vigor e em expansão. Hoje, como sabemos, o nosso século XXI está completamente dominado, para usar a linguagem, o termo de Jesus, pelo reinado do poder financeiro global. Isto é, hoje o governo dos povos está a ser todo ele conduzido pelo poder financeiro global, portanto o poder do dinheiro, que é o mais assassino que alguma vez a história humana dos povos conheceu. É o mais assassino de todos os poderes, também o mais mentiroso de todos os poderes. E neste século XXI os povos estão sob o domínio, sob o jugo, portanto, sob o governo do poder financeiro global. Claro que encontra depois em cada país, em cada nação, encontra como seu braço esquerdo, agora se calhar até mais braço direito, os executivos de cada nação, que são os governos de cada nação, com todos os órgãos que estão atrelados ao chamado governo, que são os parlamentos, que são os partidos do governo ou os partidos da própria oposição. Tudo o que é poder político está, de certa maneira, é o braço comprido, o executivo, mesmo em forma de oposição, é o executivo do governo do poder financeiro global. E depois ainda conta também com o outro braço, que é o braço do poder religioso, que também está na dependência direta do poder global financeiro, do senhor dinheiro, e que também executa no âmbito mais do chamado religioso, que os povos têm ainda muita inclinação a desenvolver nas suas vidas, nos seus viveres, pois também está, por essa via, a reforçar cada vez mais o poder financeiro global. E é esta trindade de poderes, de certo modo, presidida pelo poder financeiro global em século XXI, é assim que está o nosso mundo, que Jesus, século XXI, tem, certamente pela frente, tem de enfrentar quando está a expor, a desenvolver como é o reinado de Deus Criador. Portanto, há aqui uma flagrante oposição, há um flagrante duelo entre o governo de Deus Criador Abá e o governo do Senhor Dinheiro, o grande poder financeiro. E é ou Deus ou dinheiro ou Deus Criador.